Olá, meu nome é Michelene Santos, eu sou zootecnista, né? Minha graduação é zootecnia, tenho um mestrado também em zootecnia e o doutorado em biociência animal. E vim aqui falar um pouco para vocês, apresentar esse tema que para mim é de grande relevância, sobre a importância da microbiologia na produção animal, porque muitas vezes se pensa que a microbiologia não tem importância nenhuma nesse setor. O que importa é só as áreas produtivas, os produtos de origem animal, e dado uma importância relevante, né, a esse tema. E isso eu escutava muito quando eu estava na graduação. Né? Ah, por que a microbiologia? Porque a gente vai estudar isso, qual o sentido que faz. E aí eu vou mostrar para vocês que tem todo um sentido sim e que é de extrema importância para a cadeia produtiva animal. Então, aqui para dar continuidade ao nosso assunto e esse debate, né, é, relevante desse tema, eu trouxe aqui primeiro a definição de microbiologia, né, para a gente relembrar um pouco o que é, para quem não tem esse contato, e para quem já tem, só reforçar um pouco mais esse tema, né? Então, o que é a microbiologia? A microbiologia é o estudo de micro-organismos. Né? E que micro-organismos são esses? Micro-organismos são formas de vida diminuta, individualmente muito pequenas para serem vistas a olho nu. Né? Então, a gente utiliza microscópios para poder ver esses organismos, né, que estão ali presentes e que a gente não consegue enxergar assim, a olho nu. Então, entre esses, nós temos bactérias, fungos. Dentro desses fungos, nós temos leveduras e fungos filamentosos. Nós temos protozoários, nós temos algas microscópicas, nós temos os vírus. Ah, mas assim, mas vírus não é micro-organismo, né? Então sempre vem esse dilema, porque ele precisa de uma célula viva para poder ganhar vida, né? Para poder ter sua efetividade. Mas ele está incluído dentro desse grupo de micro-organismos, porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, tem essa forma diminuta, ok? Então aqui nós temos esse slide, né, que mostra sobre micro-organismos bons e ruins, né? E aí a gente vê até duas cores, né, distintas e que eu coloquei propositalmente para a gente falar um pouco mais sobre isso. E por que a gente vai falar um pouco sobre micro-organismos bons e ruins? Popularmente falando, né? Porque se a gente for realmente assim definir, a gente vai chamar os ruins de patogênicos, né? Que são aqueles que causam infecções, causam doenças, que têm resistência a certos antibióticos, né? E aí a gente já vê em algumas situações, noticiários, jornais, notícias de resistência microbiana e resistência microbiana e bacteriana. E aí é onde inclui esses micro-organismos ruins, esses micro-organismos patogênicos. Né? Os bons são aqueles benéficos que a gente pode, que ele tem menos resistência a antibióticos, então a gente consegue é, mitigar essa população e acabar com ela também, com o uso de antibióticos, e também a gente pode extrair deles um, seus benefícios, que a gente pode utilizar para vacinas, a gente pode utilizar para síntese de nanomateriais, né? A gente pode utilizar, e isso aí a gente pode aplicar em agricultura, na parte de saúde, farmacêutica, porque hoje é o que mais a gente vê. Né? Então, hoje é muito difícil, na verdade, a gente olhar para o contexto mundial de tudo que a gente utiliza, de tudo que tem disponível para a gente utilizar, nós humanos, o que não tem ali a introdução de micro-organismos, né? Tanto na estética como vestuário, a parte tecnológica, biotecnologia, na parte de saúde humana, na parte de saúde animal. Então, é importante conhecer esses tipos de micro-organismos e saber que eles existem para poder a gente
utilizar e também servir de alerta para o que não pode ser utilizado, né? E em relação às cores, por que eu trouxe isso? É porque existe nos grupos de bactérias uma técnica utilizada para identificar, né, essas bactérias que possuem resistência e menos resistência a alguns grupos de antibióticos. Claro, não é simplesmente, eu vou identificar só com essa técnica. Não, né? Não é isso. Mas a gente consegue identificar a espessura da parede dessa bactéria. Então, se ela tem uma parede mais espessa, né? Então, ela vai corar de tom vermelho a rosado, e aí nós falamos que elas são gram-negativas, né? E e isso indica que ela tem mais resistência, né, por causa da espessura de sua parede. Vai dificultar ali a ação daqueles antibióticos, né? E quando ela colore de tons roxos a azulados, nós chamamos de bactérias gram-positivas. E isso indica que a espessura dessa bactéria ela é mais delgada, né? Ela é menos espessa. Então, o corante ele consegue ali penetrar e reagir com aqueles compostos que estão ali constituindo a parede dessa bactéria. Com isso, a gente deduz que ela tem menos resistência a antibióticos, né? Então, assim, é o que a gente diz assim, não, essa daqui a gente pode utilizar, essa daqui a gente vai poder utilizar um grupo de antibióticos ou um antibiótico específico para poder mitigar sua ação e até mesmo de matar aquela bactéria, de destruir ela. Quando a gente fala sobre a importância, né, dessa microbiologia dentro da produção animal, a gente vai buscar o que esses micro-organismos vão fazer aqui nessa produção animal, né? Então aqui tanto faz estar na parte de suínos como de equinos, animais pets, caprinos, ovinos, bovinos, enfim, abelhas. Então tudo que for produção animal, incluindo também animais pets, esses micro-organismos, tudo que tiver vida, esses micro-organismos vão estar ali, presente. Né? E vão estar tanto para beneficiar, como também para prejudicar. Mas aqui a gente vai dar mais ênfase e importância aos animais de produção, não a animais pets, tá bem? Então, eu separei aqui alguns tópicos que a gente vai mencionar durante essa apresentação, durante esse debate, e que eu vou falar mais especificamente adiante, né, mais à frente. Então, nós temos um grupo que ele é formado por grupos de aditivos que eles são utilizados na alimentação animal. Esses aditivos ele pode tanto ser utilizados, né, para diretamente na alimentação do animal para poder melhorar essa alimentação, como também ele pode ser adicionado na alimentação animal para que vá agir dentro do trato digestório, do trato intestinal daquele animal, na microbiota, né? Então, cada um tem sua funcionalidade, cada um tem o seu objetivo. Então, aqui dentro desse grupo de aditivos, nós temos prebióticos, probióticos, acidificantes, conservadores, fermentativos e estabilizantes, todos esses regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com suas normativas legais, ok? E uma segunda parte que nós temos, o segundo tópico, é sobre o manejo sanitário. Então, é praticamente a gente vê a microbiologia aí, onde tem manejo sanitário, né? Então, dentro desse tópico de manejo sanitário, nós vamos ver um pouco sobre biosseguridade e as fontes de contaminação desses micro-organismos na produção animal. Um terceiro ponto são os produtos de origem animal, e aí a gente vai ver sobre a qualidade microbiológica dele, de forma resumida, né?
E quando a gente fala de qualidade microbiológica, a gente fala tanto bem como nos processos fermentativos para a produção de novos produtos a partir da matéria-prima, como também a gente fala de contaminação, certo? E aí a gente fala de contaminação, a gente fala de prejuízos, tanto financeiros como alimentício, e também que está envolvido aos consumidores. E para finalizar, nós vamos falar sobre a biotecnologia, que é quando a gente vai utilizar esses micro-organismos, bactérias, fungos e outros, para poder nos beneficiar a produção animal, porque a gente vai poder produzir através desses micro-organismos que vão trazer benefícios a essa produção. Então, começando aqui a parte dos grupos que eu separei, né, para a gente comentar um pouco, vamos iniciar pelos aditivos, né? E quando a gente fala de aditivos, a gente às vezes não tem tanta noção do que seja, não é só adicionar, ali tem um contexto. E tudo que envolve vida, envolve alimentação, tem normativas, né? Tem instruções normativas, tem uma lei que vai reger aquilo para que não seja, para que tenha limitações, ok? Então, o que são aditivos? E nós temos uma série de definições de aditivos, ou seja, em diversos grupos que eles podem ser introduzidos. E aqui eu vou falar especificamente dos que são destinados à alimentação animal. Então, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele tem uma portaria em que diz o seguinte: aditivos destinados à alimentação animal são substâncias, micro-organismos ou produto formulado, ou seja, pode ser um desses três. E os micro-organismos estão inclusos. Adicionado intencionalmente aos produtos, que não é utilizado normalmente como ingrediente, tem ou não valor nutritivo e que melhore as características dos produtos destinados à alimentação animal ou dos produtos animais. Ou seja, eu vou colocar com aquela intenção de melhorar aquele produto ou ou o sistema imunológico do animal, ou a resposta daquele animal, a produção daquele animal. Eu tenho que ter aquela intenção, ok? E ele não pode ser considerado ingrediente, ele não é essencial para aquilo, eu vou colocar para melhorar. Então, melhore o desempenho dos animais sadios, atenda às necessidades nutricionais ou influencie favoravelmente as consequências da produção animal sobre o ambiente, ok? Então, ele não pode causar danos ao meio ambiente, esses aditivos. A gente vai utilizar tudo para melhorar e otimizar essa produção. E dentro desse grupo de aditivos, nós temos também outros subgrupos, alguns mais específicos. E aí eu vou mostrar para vocês a seguir. Então, dentro desse grupo de aditivos, nós temos uns subgrupos, né? E esse aqui que eu trago, ele é mais específico, que vai mencionar todos aqueles que eu citei anteriormente. E agora a gente vai lembrar e debater um pouco mais sobre cada um, certo? Então, dentro de um subgrupo desses de aditivos são definidos como equilibradores da microbiota do trato digestório. Ou seja, eles vão estar sempre relacionados à microbiota desses animais, né? Que a gente vai falar e existem de todos, pode ser qualquer animal que esteja relacionado à produção animal, não só a produção animal, mas animais pets também, mas que a gente vai utilizar esses aditivos para eles. Então, nós temos aqui um primeiro grupo de aditivos, né, que eu vou falar, que vocês já devem saber o que é, mas não sei se sabe na aplicação da produção animal. Então, aí nós temos os prebióticos, né? E, de acordo com a instrução normativa do MAPA, ele define cada um desses aditivos. Então, o que são os prebióticos? Né? Eles são ingredientes que não são digeridos pelas enzimas digestivas do hospedeiro, no caso desses animais,
mas que são fermentados pela microbiota do trato digestório dos animais, originando substâncias que vão estimular seletivamente o crescimento ou a atividade de bactérias benéficas e inibem a colonização de bactérias patogênicas ou indesejáveis. Então, assim como eu mencionei anteriormente, vão haver aditivos que eles não são os micro-organismos, mas que eles vão atuar ali na microbiota dos animais, né? Naquela população ali de micro-organismos. Então, eu trago aqui para vocês um exemplo em um artigo em que ele utiliza um pré-biótico para auxiliar na produção animal. E aí, esse artigo que eu trago aqui, ele fala sobre os efeitos dos frutooligossacarídeos, que são conhecidos como FOS, na resposta imune do camarão, Peneus vanamei, e na redução de víbrio SPP e pseudomonas SPP em culturas de pós-larvas. E esse artigo ele trata sobre isso, né? E ele mostra também que houve resultados positivos com a adição desses pré-bióticos nesses animais. Então aqui vocês vão ver que eu vou diversificar um pouco a questão da produção animal para não achar que só existe naquele tipo, naquela espécie animal. Mas aqui eu vou tentar contextualizar com diferentes tipos de produções. Então aqui com camarões. E aí a resposta desse FOS sobre a produção desses animais foi o maior ganho de peso, também no comprimento do animal, uma taxa de sobrevivência muito maior do que o que foi testado com um grupo controle, né, que não tinha adição desse FOS, e também um aumento de atividades enzimáticas desses animais, como proteases, enzimas do sistema imunológico inato, de lisozimas, o número de lectinas também, e principalmente a redução de víbrio e de pseudomonas na microbiota desses animais. Então, esse artigo ele vai mencionar sobre isso e a gente vê a eficácia da utilização dos prebióticos nesse sistema de produção. Bom, aqui a gente já vai mencionar um pouco sobre um outro grupo de aditivos, né, que também são utilizados como equilibradores da microbiota digestório, são tratados assim pela normativa, e que são os probióticos, né? Então, os probióticos, diferente dos prebióticos, eles já são os micro-organismos, né? Então, são cepas de micro-organismos vivos, viáveis, que agem como auxiliadores na recomposição da microbiota do trato digestivo dos animais. Então, esses micro-organismos, eles atuam diminuindo o número de micro-organismos patogênicos ou indesejáveis ali naqueles animais. Então, diferente dos prebióticos, os prebióticos, eles não são micro-organismos, mas que vão atuar ali na microbiota. E aqui a gente já tem diferente, né? Aqui a gente já tem cepas de micro-organismos. E como é que a gente pode ver essa aplicação? Michele, eu vou mostrar para vocês agora em um outro artigo, com outro tipo de produção, agora com frangos, e a gente vê aqui nesse artigo, ele fala sobre a infecção por salmonela tifimurium, interrompe, mas a alimentação contínua com probiótico à base de bacilos restaura a microbiota intestinal em galinhas infectadas. Então, esse artigo, ele pegou uma população de animais, ou seja, um grupo de galinhas que estavam infectadas com salmonela, e adicionou esse bacilo como aditivo na alimentação para poder ver como agia esse probiótico, né? Se diminuía ou não essa população de salmonela. E como resultado desse experimento, a suplementação com esses probióticos, eles chegaram a melhorar a microbiota intestinal ao equilibrar a abundância da maioria dos gêneros deslocados pelo desafio com salmonela, né? Então, isso quer dizer que diminuiu a carga média geral de salmonela que foram analisadas nas fezes desses animais,
E teve também um efeito significativo na redução da carga de salmonela nos órgãos internos. Então, foi feita essa comparação, tanto nas fezes como nos órgãos internos, né, do trato do animal, para poder ver essa comparação e ver os efeitos realmente desses probióticos. E aí eles conferiram que sim, teve resultado positivo, foi significativa a utilização deles. E foi utilizado bacilos como probióticos. Aí você pode perguntar, né? Ah, mas eu posso usar qualquer tipo de micro-organismo, qualquer cepa de micro-organismo como probiótico? Não, né? Existem alguns grupos que são mais específicos, que já existem estudos relevantes, comprovados e que já são utilizados para essa técnica, para essa forma de aditivação. Então, eu trouxe aqui para mostrar alguns dos grupos que já existem, né, de micro-organismos probióticos, que são utilizados para essa finalidade. E a maioria desses micro-organismos, quando a gente fala de bactérias, são do grupo gram-positivos, que são aquelas com a parede mais delgada, que colorem na cor entre violeta, azulado. E aqui nós temos alguns dos grupos que são muito utilizados como micro-organismos probióticos, né? Então, de bactérias, nós temos bacilos, enterococos, lactobacilos, streptococcus, pediococcus. Então, esses são os grupos mais utilizados de bactérias para probióticos, ok? Em questão de fungos e leveduras, nós temos mais limitações em relação a isso, mas que são mais utilizados, a Saccharomyces cerevisiae e a Cleveromyces, né, que são mais utilizados como probióticos também. Porém, as bactérias são muito mais utilizadas para essa finalidade. O outro grupo que nós temos aqui de aditivos são os acidificantes, né? E o que são esses acidificantes? Então, nós já vimos prebióticos, probióticos e agora acidificantes. Então, eles são caracterizados como ácidos orgânicos ou inorgânicos que reduzem o pH do trato digestório superior com o objetivo de facilitar a digestão e contribuir para o equilíbrio da microbiota do trato digestório daqueles animais, né? Então, trouxe aqui também mais uma vez um artigo para comprovar essa eficiência e como que eles são utilizados, né? Esse artigo que eu trago aqui para vocês, ele fala sobre uma combinação utilizada, né, de probióticos com acidificantes. Então, esse artigo ele vai falar sobre o efeito de probióticos e acidificantes no consumo de ração, massa de ovos, desempenho produtivo e composição química da gema de ovo em codornas de postura tardia, né? Então, foi pegado esse grupo de animais que tinha postura tardia para testar nele se melhorava, se otimizava essa produção, se não deixaria tão tardia assim, porque quanto mais tempo passa esses animais a produzirem dentro da indústria, a gente diz que dá prejuízo, né? Então, assim, é um consumo maior de alimentação com mais dias, podendo reduzir essa quantidade de dias. Então, vamos ver aqui o que foi que eles tiveram como resultado, né? Nesse experimento. Então, foi comprovado aqui nesse artigo, nesse experimento, que a produção diária de codornas ela aumentou, né? O consumo de ração também aumentou desses animais em relação ao grupo controle. A eficiência alimentar desse animal também aumentou, né? E o que mais que aumentou? Então, nós temos a questão da massa do ovo, né? Aumentou também quando eles fizeram a análise. E a alteração na composição química. Então, os componentes ali presentes, eles tiveram valores mais elevados
do que outros trabalhos já mencionados e em relação também ao grupo controle, ok? Bom, aqui eu trago essa outra classificação de aditivos e a última também ali do nosso grupo, que eu mencionei lá no início, né? E aqui eu trago logo os três juntos, né? Que são os aditivos fermentativos, são os conservantes e os estabilizantes, né? Então, vamos lá. Os aditivos fermentativos, eles são estimulantes de fermentação. E dentro dessa estimulação de fermentação, nós temos dois grupos. São dois grupos de bactérias. O homofermentativo e o heterofermentativo. Mas o que é isso, Micheline? Então, para ficar mais claro, a gente vê aqui do lado a imagem de uma silagem, né? Isso aqui é uma silagem. E é dos tipos de alimentação que sofre o processo fermentativo. E dentro desse processo fermentativo, eu posso tanto adicionar algum micro-organismo ali para acelerar essa fermentação e melhorar o valor nutritivo desse alimento que eu vou fornecer ao animal, como também, de qualquer forma, eu vou ter ali presente esse grupo de micro-organismo. Mas o que isso me diz? Isso vai me dizer sobre a qualidade desse alimento. O que é que eu quero ali que vai ter ali presente? Qual a população maior que eu quero? Né? E qual é a diferença desses dois grupos de micro-organismos? Então, o homofermentativo são bactérias que produzem ácido lático. Então, de acordo com como produto final, através da fermentação do açúcar daquele material que está ali naquela silagem, naquele, naquela silagem, naquele processo fermentativo, né, naqueles alimentos. Então, esses homofermentativos, e a gente chama de bactérias ácido-láticas, ou BAL, né, como abreviação, eles vão estar ali presentes, mas eu também posso adicionar algum micro-organismo desse para poder melhorar essa fermentação, para poder ver se eu melhoro o valor nutricional desse alimento, com maior proteína, com outras taxas nutritivas. Né? Então, claro, não é simples assim, tem que fazer uma análise, mas a diferença é essa, né? Então, homofermentativos são as bactérias ácido-láticas que vão fermentar ali e vão, através dessa fermentação, do consumo desse açúcar, que essa bactéria vai ter, ela vai produzir como material final, como produto final, o ácido lático, ok? Já o heterofermentativo, ele é um grupo de bactérias que vai ter como finalidade a produção de diversos produtos, não vai ser apenas um, por isso que é hétero, são muitos. Então, que produtos são esses? Vamos ter como um produto final dessa fermentação, eu posso ter o ácido lático, eu posso ter etanol, eu posso ter ácido acético e eu posso ter dióxido de carbono também. Né? Então, dependente do qual é o meu material que vai estar ali nessa fermentação, nessa silagem, qual vegetal, e dependendo de se eu for adicionar, qual micro-organismo que eu vou adicionar ali para poder auxiliar nessa fermentação ou não, eu vou ter essa mescla de produtos ou apenas uma concentração maior de um, que poderia ser o ácido lático. Não quer dizer que vai ter apenas esse quando eu utilizar o meu fermentativo, mas a grande maioria do meu produto vai ser esse, dentro dessa fermentação, ok? E aí nós temos os estabilizantes. Como o próprio nome já diz, ele vai estabilizar, ele vai possibilitar a manutenção do estado físico dos alimentos, né? Então aí eu vou ter uma como eu posso dizer, uma estabilização realmente, né? Como diz o nome desse produto. Então eu não vou ter tantos deteriorantes
nesse meu material. Então, eu vou utilizar esse tipo de aditivo, que pode ser um micro-organismo, para poder fazer essa manutenção, ok? E os conservantes, assim como o próprio nome também já diz, ele vai auxiliar na conservação. Então, ele vai prolongar o período de conservação dos alimentos e as matérias-primas para alimentos, né? Ou seja, aquele que eu vou vou adicionar na dieta do meu animal, na ração, para poder eles consumirem. Então, vai preservar. Protegendo-os contra a deterioração causada por micro-organismos. Então, como o próprio nome diz, vai conservar aquele material, não só ele já pronto, mas também como ele de forma de matéria-prima. Então, aqui a gente já pula para um próximo tópico, né, daqui do nosso debate, da nossa palestra temática. A gente vai falar um pouco sobre o manejo sanitário, né? Então, a gente encerra a parte de aditivos, a gente viu como que esses micro-organismos podem ser utilizados, ou como esses aditivos podem influenciar na questão da microbiota intestinal dos animais. E agora a gente vai falar sobre o manejo sanitário. Por que é importante a gente ver sobre o manejo sanitário? Porque é a base da prevenção, dos cuidados de doenças e casos que podem ocorrer através dos micro-organismos, principalmente dos micro-organismos patogênicos, e que inclui toda uma cadeia produtiva, porque não vem só do animal em si, mas do tratador, do ambiente que daquele animal está, do que ele vai consumir, do questão da alimentação, se está conservada, se está elaborada e se está contaminada ou não, e também da água, né, que aquele animal vai consumir. Então, tudo está dentro desse manejo sanitário, tudo influencia, né, a questão do envolvimento da microbiologia. Bom, e quando a gente fala de biosseguridade, né, dentro do manejo sanitário, a gente fala em situações que a gente deve tomar cuidados, precauções e como agir ali não só com os animais, mas também com os funcionários, né? Todo um planejamento mesmo a ser observado. Então, a biosseguridade ela vai servir para evitar a possibilidade de entrada e disseminação de doenças infecciosas provenientes de bactérias ou outros agentes patogênicos, pode ser vírus, ou fungo, enfim, que se proliferem em uma fazenda ou uma granja. Então, dentro dessa biosseguridade, nós temos alguns setores que servem para organizar essa parte da biossegurança da propriedade, né? Então, aqui nós temos 9 alas, que eu vou mencionar rapidamente. Nós temos a parte do isolamento dessa propriedade, nós temos o controle de tráfego, a entrada e saída de caminhões de animais e de funcionários, né? Nós temos a parte de higienização dos funcionários, dos caminhões, dos animais, então tudo isso deve se ter ali naquela propriedade. Nós temos a parte de quarentena, medicação, vacinação, quer dizer, nós temos não, deve se ter, né? Na verdade. E aí a gente viu muito esse conceito de quarentena quando a gente passou pela pandemia do Covid-19, né? Então a gente já tem noção do que seja, né? Então aí a gente vê não é a quarentena dos funcionários, mas a quarentena dos animais que estão recém-chegados na propriedade ou de animais que mostraram algum sintoma anormal ali dentro daquela propriedade. Nós temos aqui o monitoramento, registro e comunicação dos resultados. Isso é importantíssimo. Tudo que se acontece ali na propriedade, naquela fazenda, naquela granja, deve ser anotado, deve ser registrado para que se obtenha um controle de tudo que acontece ali. Das medicações, das doenças, da questão
de partos realizados, dos animais que nasceram, do controle de vacina, de tudo, certo? Erradicação de doenças. Então, isso também é importante ter na propriedade para que se haja esse planejamento, para que a gente possa ter para que se possa ter o controle daquele talvez um surto que esteja acontecendo, de como erradicar, de como a gente manter a propriedade livre dessas doenças, né? Auditorias e atualizações, também é importante, né? Obter novas atualizações do que está ocorrendo no mercado, o que está ocorrendo dentro da questão de saúde animal. Então, isso é importante. Educação continuada para os funcionários, a questão de formação dos funcionários, né? De como eles vão trabalhar, da questão da higienização, de cortar barba, usar touca, usar luva, se possível, unhas cortadas, unhas limpas, principalmente na hora de manejar os animais e sua alimentação, né? A alimentação dos animais. E um plano de contingência, porque vai que aconteça alguma coisa, né? Alguma doença ali que afete o lote, que afete todos os animais ali da propriedade. Então é importante ter esse plano de contingência. Isso aí a gente pode observar recentemente quando houve os casos de influenza aviária, que ocorreram agora em maio, salvo engano, em maio, e foi até o mês de junho. E a gente viu que houve, assim, grandes perdas de produtivas na parte de avicultura. E deve-se sim ter um plano de contingência, e aí o governo ele vem, prepara, e tudo tem que ser avisado, monitorado para poder haver essa erradicação, ok? Um outro tema aqui que a gente vai mencionar quando a gente fala de manejo sanitário são as fontes de contaminação, né? Então, as fontes de contaminação que podem existir dentro de uma propriedade, dentro de uma fazenda, dentro de uma granja, ela é muito ampla, né? Então, aqui nós temos a água que a gente vai lavar os equipamentos, a água que a gente vai lavar a propriedade, o piso ali, as baias, a água que a gente vai fornecer principalmente aos animais, isso é muito importante, que é uma fonte de contaminação microbiológica para esses animais. Nós temos a alimentação, que a alimentação ela pode estar contaminada, né? Então a gente já pode observar também alguns casos existentes de contaminação que a gente vê nos noticiários rurais, e que acontece em propriedades, né? Às vezes por questão de umidade, não está em lugares secos, não está armazenado adequadamente, né? Então, isso vai acontecer uma contaminação microbiológica por fungos, por bactérias, enfim. Equipamentos utilizados na propriedade, né? Então aí vem comedouros, bebedouros, vem baldes onde a gente pode depositar os leites, caixas para guardar material ou que é utilizados na produção. Funcionários e visitantes, isso aí também é um ponto muito importante, né? Então a higiene daquele funcionário, aquele visitante que está de roupa adequada, se está de bota, se está limpa, se não está, se as unhas estão cortadas, se a barba está isolada para que não caia, cabelo, né? Então tudo isso influencia. O manejo em si do animal, né? Então aqui um dos fatos mais assim que a gente vê muito isso de falta de higiene, principalmente na produção do leite, né? Então, assim, quando vão manejar, não lava a mão, às vezes não lava o teto do animal, não higieniza, não faz o pré-dip, não faz o pós-dip. E aí a gente vê a contaminação, né? O balde ali tá sujo. E aí muitos dos funcionários e até os proprietários, né? Principalmente pequenos produtores, pequenos e médios produtores, que não tem aquela ordem mecanizada, né? Então, eles dizem assim, não tenho que limpar não, a gente pega você limpa o teto da vaca com o quê? Com o rabo da vaca, né? Então, assim, e não tem um lugar específico para fazer a ordem, então tá lá.
no meio do esterco, de tudo, e não tem higienização. Então, o manejo ele é muito importante, né, do animal, quando a gente vai obter. Isso aí é um exemplo que eu estou dentro do setor leiteiro, mas existem em todas as outras situações também essas possibilidades. O ambiente, né? Então, o ambiente que aquele animal está, o ambiente que está limpo, se não está, está arejado, questão de fezes acumuladas, então tudo isso é motivo para que seja contaminação microbiológica. Quando o animal está deitando, está dormindo, enfim. E o solo, mas por que o solo? Porque o animal tem ali contato direto com o solo. O solo também é onde tem a base para a alimentação animal, né? Você vai plantar. Então, por isso que eu falei lá no início, né? Que a fonte de contaminação, a importância da microbiologia, ela está não só diretamente na produção animal e nos seus derivados de produtos de origem animal, mas também no solo e na água, no básico, né? Então, tudo isso é como fonte de contaminação. Bom, aqui a gente chega no nosso tópico 3, né? Desse assunto de microbiologia e produção animal. E agora dos temas acho que mais comum de vocês escutarem é a questão de produtos de origem animal, né? Então, como que essa microbiologia ela está aqui envolvida, né? Então, aqui nós temos, quando a gente fala em qualidade de produtos de origem animal, nós temos alguns grupos. E aqui eu trouxe para falar um pouco sobre as carnes, o que é que pode acontecer, o que é que influencia, né? E aqui eu trago alguns tipos de contaminação que podem ocorrer na carne, né? Apesar de que nós temos o lado bom e o lado ruim também dessa parte de microbiológica que envolve as carnes, porque nós temos também o processo fermentativo de carnes que se resultam em embutidos e que dão excelentes produtos e a gente consome diariamente, né, através da microbiologia também utilizada. Mas aqui eu vou mencionar para vocês os riscos que essas carnes elas enfrentam na parte da contaminação, e uma contaminação por via microbiológica. Então, nós temos pele, pelos e patas dos animais, que servem como fonte de contaminação e são contaminados também, né? Conteúdo gastrointestinal, leite do úbere, né? Equipamentos, mãos e roupas de funcionários, água utilizada para a lavagem das carcaças, água fornecida ao animal, ar dos locais de abate e armazenamento. Então, aqui do lado tem algumas imagens, né? Que eu trago, mas como aí isso vai acontecer? Na questão do abate de animais, aqui a gente tem o exemplo de uma ave. Esse material do conteúdo gastrointestinal pode sair se você não tiver cuidado. E aí vai contaminar toda a carne, vai perder. Vai ser uma carne contaminada. E aí, se você for consumir, você vai ter vários problemas. Nós temos no trato intestinal uma série de micro-organismos ali presentes, né? Questão ali na falta dos peixes, que nós temos o local que ele está sendo armazenado. Ali a gente vê que está em cima de uma mesa que não tem refrigeração nenhuma. A mão do vendedor está ali sem proteção nenhuma e ninguém sabe se foi lavado ou não, onde esses peixes estavam guardados, as caixas que estavam, a higienização desses equipamentos. Então, tudo isso influencia na contaminação da carne. Pelos e penas, sim, claro que é uma fonte de contaminação, né? Aqui a gente tem uma ordenha, e aí a gente vê que o homem que está ali ordenhando, pegando no teto da vaca, ele não tem nenhuma vestimenta nenhuma biossegurança ali no animal. O ambiente que o animal está ali no meio do pasto, o cara pega ali uma caneca para poder tirar o leite, pega a mão ali de todo jeito, não limpa. Enfim, é uma fonte de contaminação, né? E aqui a água dos animais. A gente vê aqui que está um barreiro. Então, qual é a higienização que você está? O animal tem que ser oferecido ao animal água potável. Do jeito que a gente consome, o animal tem que consumir, né? Até porque tudo vai influenciar no desenvolvimento do animal e também nos seus produtos. A carne, o ovo, o leite, o queijo, o mel.
né? Então, tudo que é a fonte não, perdão. Tudo que for produto de origem animal, e tudo isso vai estar refletido, essa contaminação. E chega até nós, consumidores, ok? Aqui nós temos qualidade microbiológica de produtos de origem animal, mas não falamos aqui de carne. Aqui eu vou falar um pouco sobre leite e os derivados do leite, certo? Então é importante que haja um manejo sanitário animal, então isso aí a gente já viu. Na hora da ordenha, principalmente, por quê? Porque nós temos uma das grandes doenças que é acometida ao animal por falta de higiene. Nós temos a mastite em animais mamíferos, que a mastite é a infecção da glândula mamária, e essa infecção ela é proveniente de micro-organismos, mais precisamente bactérias, certo? Então, causa danos, vai diminuir a produção, vai diminuir a qualidade do leite, pode matar o animal e vai ter ali resíduos naquele leite. Ele não vai servir para consumo, ele não vai servir para produzir os produtos derivados, porque ele não vai ter aquela quantidade de proteína necessária, ele não vai ter aquela quantidade de gordura necessária. Então, é toda uma cadeia que leva um desastre atrás do outro, né? E muitos dos produtores ou funcionários não têm esse conhecimento ainda hoje e acham que tudo isso é besteira. E não é, certo? Pode perder o tempo do animal, pode perder inclusive o próprio animal. E é algo que o patógeno está ali e você não enxerga, então vai passando de um animal para outro. Se você não separar, se você não tiver o cuidado, isso você vai acabar tendo sérias perdas na produção. Inclusive, a questão de resistência microbiana, né? Porque muitos, de forma leiga, né, não faz o tratamento adequado no animal e aí vai só injetando antibiótico, só fornecendo antibiótico ao animal e muitas das bactérias ali acabam resistentes. E eles acham que está tudo bem, mas não está. Né? Porque nós temos aqui dois tipos de mastite. Uma que nós podemos identificar, olho nu, que a gente vê o úbero vermelho, inchado, vemos os grumos quando estamos ordenhando, mas também tem aquela que nós não podemos ver a olho nu. Então tem que ser feito alguns testes mais específicos e com profissionais realmente que entendam do assunto. E muitos não querem gastar com isso, com essa assistência técnica, que acabam perdendo na produção do animal. Ok? E aí nós vimos mais uma vez a água, né? Que a água ela pode servir também como essa fonte de contaminação e deve ser. E é um excelente substrato para os micro-organismos, né? Ali no leite. Então é o principal. E também a questão nós podemos identificar como as alterações químicas ali presentes no leite. As alterações químicas, físicas e sensoriais causadas por micro-organismos. Então nós temos essas consequências aí também. E quais são os tipos de micro-organismos que a gente pode identificar nessa questão de leite derivado? Nós temos os benéficos, né? Os micro-organismos que vão servir para fermentar o leite e aí me dá um produto específico, o que eu quero, se eu quero um iogurte, se eu quero um queijo, qual o tipo do queijo, né? Então, existem os benéficos, mas existem os patogênicos, né? Que a gente tem falado aqui muitas vezes, que são os causadores de doenças, né? Nós temos também os deteriorantes, né? Os micro-organismos deteriorantes que vão causar alteração na característica do leite e seus derivados. Então, não vai servir. E eu acho que isso aí, inclusive, vocês veem até na casa de vocês, né? Um leite que azedou, o queijo que não presta mais. E isso tem a função desses micro-organismos, né? E você vai comer? Não vai, porque você sabe que você vai adoecer, ok? Só que na indústria pode acontecer até alguns casos de manipularem esse leite e colocarem alguns aditivos que vão maquiar essa parte desses micro-organismos e aí vai passar pela fiscalização. Infelizmente isso acontece.
E aí a gente tá, algumas vezes assim, podemos até consumir sem saber o que a gente está consumindo, né? Infelizmente isso acontece. Também dentro da qualidade de produtos de origem animal, eu quero só mencionar aqui para vocês que existem normativas, né? Tudo existe lei, tudo existe normativa, principalmente quando a gente fala de micro-organismo. Então, aqui nós temos a RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Essa RISPOA ela faz parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa, e ela serve para que a gente possa seguir aquelas normativas e identificar se aquele produto está bom, se está apropriado para consumo, o que é que eu posso utilizar, a quantidade que eu vou utilizar de micro-organismo e até o limite que eu posso identificar ali no meu produto. Né? Então, vai servir para garantir a segurança de alimentos, além de combater fraude econômica, né? Que é justamente sobre esses aditivos que eu estava falando no slide anterior. E engloba também todos os tipos de carnes, né? Não só leites, mas também carne, bovina, suína, de aves, leite, pescado, ovos e mel. Tudo que for produto de origem animal vai ter ali uma instrução normativa, uma regulamentação específica para cada produto, ok? E para finalizar aqui essa nossa temática, né, temos o quarto ponto tópico, que vai falar sobre a biotecnologia. Quando a gente fala de biotecnologia, a gente fala sobre como a gente utiliza esses micro-organismos para beneficiar alguma área, alguma situação, alguma produção e formular, né, fabricar, desenvolver algum produto. Então, utiliza-se micro-organismos em processos industriais com o objetivo de produzir bens e serviços. Né? Então, dentro da produção animal, nós temos vacinas, né? Nós temos vacinas de mastite, vacinas para brucelose, vacinas para outros tipos de doenças, febre aftosa. Né? Então, nós temos a utilização. Antibióticos são um dos pontos principais hoje, né? Porque a gente tenta não utilizar tanto mais esses micro-organismos de fonte química e estamos procurando, por causa justamente das resistências microbianas, então nós buscamos por utilizar fontes biológicas e principalmente os próprios micro-organismos para produzir substâncias antibióticas. Né? Nós temos também síntese de enzimas provenientes de micro-organismos e a produção de nanomateriais. E aqui eu trouxe nanopartículas metálicas, que nós podemos utilizar tanto fungos como bactérias na parte de micro-organismos, microalgas também, para sintetizar esses nanomateriais, inclusive utilizá-los como uma fonte antibiótica, né? Porque alguns micro-organismos eles já têm assim essa, essa essa produção de metabólicos que muitos são utilizados na indústria farmacêutica como antimicrobianos. E aí a gente pode fazer essa síntese. Já existem estudos sobre isso, inclusive já trabalhei com isso, a questão de síntese de nanopartículas metálicas via bactéria, né? E utilizar contra algum grupo de micro-organismo e evitar usar essas fontes químicas, certo? E como consideração final, o que a gente tem aqui que pode resumir de tudo que foi visto é que o estudo da microbiologia é de extrema importância para descobertas de causas e formas de transmissão de doenças, além de métodos preventivos como vacinas, medicamentos, métodos tecnológicos, entre outros. Né? E visto também que, para uma produção animal saudável e rentável, é necessário conhecer os micro-organismos que habitam o animal e o ambiente, de maneira que assegure o bem-estar dos animais, dos trabalhadores, consumidores e toda a cadeia produtiva. Tá bem? Então, espero assim que. Tá aqui para finalizar. Deixo meu obrigado à participação no evento. Espero que vocês tenham gostado. E aqui eu deixo também meus contatos, correio eletrônico, né, e-mail. Instagram e o meu currículo Lattes, né? Caso queiram
buscar, entrar em contato, estarei à disposição. Muito obrigada.